Olá a todos e todas. Essa semana a gente continua a nossa discussão sobre conhecimento perceptivo. Agora o nosso foco é fazer uma discussão um pouquinho mais detalhada sobre as diversas teorias, que nós temos na filosofia acerca da percepção. Nossa discussão, em grande medida, vai estar pautada em dois textos, são dois capítulos, na verdade, que eu passei para vocês, desse livro aqui do Jonathan Dance, Epistemologia Contemporânea. E o Jonathan Dance, ele é, de fato, um epistemólogo bastante produtivo e expressivo na epistemologia contemporânea. Bom, o primeiro ponto a chamar a atenção, qual que é a diferença, entre teorias filosóficas e teorias científicas da percepção, já que atualmente a psicologia, até as neurociências, ciências cognitivas, fazem uma série de estudos sobre a percepção. O que a filosofia teria a contribuir? Não seria um desses assuntos que não diz mais respeito à filosofia e que agora seria da alçada da ciência? Não, certamente não. As teorias científicas, claro, elas estão interessadas em grande medida em descrever os mecanismos que estão por trás da percepção, mas tem uma série de questões filosóficas que são ainda, claro, da alçada então da filosofia. Questões que dizem respeito aos conceitos centrais da percepção, a sua natureza. Se nós percebemos, por exemplo, quando a gente vai discutir os objetos reais, os objetos, enfim, materiais do mundo exterior, ou se outras coisas, como ideias, perceptos, imagens, como a gente já veio discutindo na aula passada, são os objetos imediatos da experiência. Essas são questões que normalmente são deixadas para a filosofia. Mas também questões de filosofia, da ciência, da percepção, poderiam fazer parte aqui das nossas discussões também, Por exemplo, o conceito de estímulo, que normalmente aparece numa teoria científica acerca da percepção, é um conceito que pode ser tematizado também na perspectiva filosófica. A gente chama de estímulo, por exemplo, só algo que potencialmente tem um efeito sobre os nossos receptores, ou algo que atualmente tem algum efeito sobre os nossos receptores. Tomar uma ou outra concepção de estímulo tem impacto sobre o modo como nós vamos investigar a percepção. Então, são discussões que eventualmente podem ser feitas a partir de uma perspectiva um pouco mais filosófica. Também questões epistemológicas dizem respeito, claro, à filosofia e à epistemologia, sobretudo, que é o que nos interessa aqui. Se nós estamos preocupados em saber se a percepção nos dá conhecimento do mundo, então, claro que essas são questões que ainda dizem respeito à filosofia. Nossas crenças perceptivas, elas são majoritariamente verdadeiras? Elas são confiáveis? Essas são perguntas que o epistemólogo ele vai levantar. E é claro também que essas questões elas não precisam ficar completamente apartadas. Na filosofia contemporânea é muito comum, por exemplo, a gente ter aquilo que se chama de uma abordagem naturalista. Isso significa que o filósofo que tem essa abordagem naturalista, ele vai sim se apoiar em alguma teoria científica acerca da percepção, acerca da cognição, para começar a investigar essas questões que são mais gerais e mais filosóficas, que dizem respeito à epistemologia e assim por diante. Então, ele não vai, na verdade, ser completamente refratário à pesquisa científica acerca da percepção. Mas nós temos outras abordagens também, claro, na filosofia, que podem ser mais independentes da pesquisa científica. E, na verdade, boa parte da especulação epistemológica que está mais interessada, por exemplo, com o problema do ceticismo, é de fato uma investigação, uma especulação que vai, tanto quanto possível, usar um mínimo de conhecimento científico acerca da percepção para poder responder a essa inquietação, justamente porque pressupor conhecimento científico para responder, digamos, o
problema cético não parece ser o caminho mais adequado. Então, ter uma teoria mínima, né, da percepção que pode ser obtida sem o recurso a conhecimentos científicos pode ser um caminho, né, claro, mais adequado para quem está interessado em responder, né, temos conhecimento perceptivo ou não temos, diante das inquirições que céticos eventualmente poderiam, né, levantar. Mas, de qualquer modo, a gente tem várias abordagens, então, na própria filosofia. Algumas vão usar mais conhecimento científico, outras vão usar menos conhecimento científico, mas, de qualquer modo, as questões científicas dizem respeito aos mecanismos causais que estão por trás dos processos perceptivos, não se confundem, né, com as questões mais gerais e filosóficas que dizem respeito à natureza da percepção, se nós temos relações diretas ou não com os objetos materiais, e também as questões epistemológicas, essas nossas crenças perceptivas são majoritariamente, né, corretas ou não, verdadeiras ou não. Mas, enfim, isso só para a gente ter claro aqui que esses dois conjuntos de questões não devem ser confundidas. Bom, a gente vai examinar, a gente já viu isso um pouco na aula passada, mas a gente vai continuar agora com um pouquinho mais de detalhes, a ver o realismo indireto, o fenomenalismo e o realismo direto. Depois a gente vai ver duas posições, que é o adverbalismo e o disjuntivismo. E aqui um breve comentário. O adverbalismo, na verdade, eu estou colocando ali, né, porque que tem eles estão ali como se fossem, né, subdivisões do realismo direto. Na verdade, não é exatamente isso. O adverbalismo, ele até pode ser defendido, né, como uma teoria acerca da experiência, de modo independente do realismo direto. Mas eu vou fazer um uso dele aqui para responder um problema que o realismo direto, né, não consegue, né, inicialmente responder sozinho. E o disjuntivismo, por sua vez, ele de fato está profundamente associado ao realismo direto. Alguns vão dizer que todo disjuntivista ele é um realista direto, todo realista direto ele é um disjuntivista. A questão é que o disjuntivismo ele vai especificar um pouquinho melhor como que o realista direto ele vai lidar com os casos de percepção e a alucinação correspondente, que é um problema que o realista direto precisa lidar. Então, a gente tem três posições centrais, né? O realismo indireto, o fenomenalismo, o realismo direto. Temos o adverbalismo, que poderia ser defendido independentemente do realismo direto, mas eu vou usá-lo aqui para responder algumas dificuldades que são endereçadas ao realismo direto. E tem o disjuntivismo, que vai especificar alguns detalhes do realismo direto e vai nos oferecer, talvez, uma maneira da gente abordar algumas dificuldades que são colocadas pelo ceticismo. Bom, uma distinção que é importante, né, que é feita pelo Jonathan Dance no início do primeiro capítulo, né, sobre teorias da percepção, que é justamente a diferença entre uma apreensão direta e uma apreensão indireta. Essa distinção é importante porque as posições que a gente verá, elas são definidas, né, com base nesta distinção. Então, uma apreensão direta é simplesmente quando um sujeito apreende um determinado objeto sem precisar, né, sem requerer que ele apreenda, né, qualquer outro objeto intermediário. Então, não tem nenhuma mediação, ele está em contato direto, né, a gente poderia dizer uma forma de acquaintance, se a gente quisesse utilizar o termo do Russell, ele está em contato direto com um determinado objeto. Não é mediado por nenhum outro tipo de apreensão. Já uma apreensão indireta, esse sujeito vai apreender, por exemplo, essa caneca, né, mediante, né, vamos supor que a caneca é um objeto externo, mas eu vou apreender essa caneca através da apreensão de outros objetos intermediários, sensações que eventualmente eu tenha, e em relação às quais aí sim eu teria apreensão direta, mas mediante a elas eu estaria então consciente de um objeto material. Então a apreensão indireta sempre vai requerer, né, uma certa mediação, sempre vai requerer que haja um objeto intermediário.
E um ponto importante só mencionar que essa distinção é uma distinção certamente filosófica, né, aos olhos do Austin, né, que nós vimos na aula passada. O Austin diria que é uma distinção artificial, ela não corresponde, por exemplo, ao modo como, no senso comum, a gente fala de ver diretamente ou ver indiretamente. Na verdade, no senso comum, a gente fala muito pouco nesses termos, né? Eu percebo diretamente um objeto material, qualquer coisa nesses termos. Não falamos dessa maneira. Mas há algumas situações em que a gente poderia dizer que nós vemos diretamente ou indiretamente. Então, por exemplo, se houvesse um jogo de espelhos aqui de tal modo que, por exemplo, essa tela estivesse, que está aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas tem uma tela de computador aqui na minha frente. E tem um espelho que vai refletir para cima, depois vai refletir para o outro lado, vai refletir aqui para baixo, e eu vou ver essa tela, na verdade, aqui nesse espelho. Num certo sentido, eu estou vendo, então, a tela, porque tem uma relação causal bastante fina entre um jogo de espelhos, 4, 5 espelhos, que me permite, então, a partir de um espelho que agora está aqui na minha frente, ver exatamente o conteúdo da tela, de tal modo que qualquer coisa que aconteça na tela vai ser espelhado aqui no espelho. E essa é uma situação em que eu diria que eu estou vendo a tela, né, indiretamente, porque a cadeia causal não é a cadeia normal, mas tem uma relação causal e por isso mesmo pode ser dito que ainda estou vendo indiretamente a tela. Então, essas são as situações em que eu acho, diria que no senso comum a gente distingue, né, entre ver diretamente e ver indiretamente. Quando a cadeia causal do objeto distal até o sujeito ela sofre alguma interferência, então a gente tem aí sim um caso de percepção indireta. Mas não é essa a distinção que o filósofo está fazendo. O filósofo está fazendo uma distinção já descolada do senso comum, porque ele está interessado, de fato, em entender, né, o conhecimento perceptivo e responder, né, a pergunta sobre se temos ou não temos, né, um conhecimento perceptivo. E ele acha que essa distinção é um pouquinho mais perspícua. Um ponto importante é que a apreensão direta, né, isso que a gente poderia chamar de acquaintance, esse contato direto, ele não é, ou não precisa ser tomado, né, como sendo infalível, nem onisciente. Eu já vou explicar essas duas coisas. Bom, que ele não seja infalível significa simplesmente que nem todas as vezes em que, né, nós supusermos que estamos em contato direto com um determinado objeto, nós de fato estamos em contato direto com esse objeto. Então, o fato de podermos vir a ter contato direto com determinados objetos não significa que sempre que tentarmos estabelecer esse contato, nós vamos ser bem felizes. Que é interessante fazer um paralelo. O Hume, por exemplo, quando ele faz, né, a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori, e o conhecimento a priori é entendido em termos de comparação entre ideias, né, adequação e ajuste entre ideias. O Hume vai dizer que nós temos a capacidade, né, de ver diretamente se duas ideias são congruentes ou não. Por exemplo, a relação de identidade entre números. 1 mais 1 é igual a 2. Essas duas ideias, né, essa soma sendo igual a esse outro numeral, é algo que a gente consegue comparar. A gente consegue comparar essas duas ideias e ver se elas são congruentes. A gente consegue ver isso, né, pelo olho da mente diretamente. Mas o Hume chama a atenção de que não é o caso de que todas as vezes que nós comparamos ideias, e estamos então falando de conhecimento a priori, que nós vamos acertar. Pode ser que a relação que há entre aquelas ideias, em alguns casos, seja mais difícil de ser detectada, precisa de um pouco mais de atenção e assim por diante. Então não há nenhuma razão para a gente poder pensar que, por ser a priori, né, a detecção da relação entre ideias, ela tem de ser falível. Isso é muito claro para o Hume já. E a mesma coisa que está sendo dita aqui, embora a gente não está falando de conhecimento a priori, a gente está falando da relação que eventualmente o indivíduo tem com, está falando inclusive da percepção, né, que é um tipo de conhecimento a posteriori, mas a gente está falando da capacidade de se colocar em relação com um determinado objeto.
essa capacidade também não precisa ser infalível. O objeto pode estar ali disponível, mas a sua capacidade, enfim, não é bem exercida. Essa capacidade de se colocar em contato direto com um determinado objeto. Ela também não é onisciente no sentido em que, uma vez que eu estabeleço o contato direto com um determinado objeto, não se segue daí que todas as suas características, todas as suas propriedades foram também detectadas. Pode ser que não. Então, nesse sentido, o fato de aprender, por exemplo, essa caneca não significa que já vislumbrei, né, digamos assim, todos os seus detalhes, né, simultaneamente. Então, essa também não é uma característica que é esperada da apreensão direta. Aqui um ponto interessante que o Jonathan Dance vai mencionar. O objeto apreendido diretamente, ele pode talvez não existir mais. Aqui ele está de fato tomando um partido um pouco diferente do exemplo que eu dei, por exemplo, na semana passada. Na semana passada, quando a gente estava discutindo o argumento da ilusão, eu dei o exemplo de que, por exemplo, ver uma estrela que já não existe mais poderia, né, ser tomada como um caso em que o objeto do qual eu estou diretamente consciente já não pode ser mais o objeto externo, porque aquela estrela, vamos supor, já não existe mais, e o objeto do qual eu estou consciente, ele existe. Então, era um exemplo que poderia ser usado justamente para mobilizar um daqueles variantes do argumento da ilusão. Mas a sacada que o Jonathan Dance está fazendo aqui é a seguinte: mas por que a gente deveria dizer que o objeto do qual estamos imediatamente conscientes é um objeto que ainda existe? Embora ele esteja presente à sua mente, talvez ele não exista mais. Claro, isso vai implicar que você está consciente, de alguma maneira, do passado, mas não há nenhuma contradição nessa ideia. Podemos ter apreensão direta de objetos no passado. Então, significa que você tem acesso direto ao passado. No caso, por exemplo, das estrelas que você vê que já não existem mais. Essa ideia não é contraditória. A percepção talvez possa ter, de fato, claro, ele está dizendo que isso é contencioso, mas ele só está simplesmente dizendo que ele não precisa assumir que a percepção só vai me colocar em contato direto com objetos que existem presentemente, porque o objeto da consciência perceptiva, ele tem de existir presentemente. Não há por que haver esta restrição. O objeto que está sendo apresentado à minha consciência pode ser um objeto que não existe mais, mas isso significa, claro, que a minha consciência perceptiva ela tem acesso, né, ao passado. Mas isso não é, em si mesmo, contraditório. Não há nenhuma razão pela qual nós tenhamos, né, que necessariamente, como se fosse gerar alguma espécie de contradição, restringir a percepção, né, a apreensão de objetos presentes. Claro, né, que eu preciso ter a conexão causal com esse objeto distal, tem que ter a conexão causal, né, com esse objeto quando ele existia em algum momento antecedente, para que, em algum sentido, possa ser dito que a minha percepção vai até esse passado para apreender um determinado objeto. Mas essa é uma ideia interessante, de qualquer modo, que vale a pena a gente reter, porque ela permite com que o realista direto consiga dar conta do caso da estrela e de outros também, porque, na verdade, sempre vai haver, por menor que seja, sempre um lag, né, digamos, temporal entre o objeto distal e a consciência que eu tenho desse objeto. Né? Por quê? Porque é uma cadeia causal, né, do objeto distal até chegar nos meus órgãos sensoriais, ser processado e assim por diante. Em relação à apreensão indireta, talvez só para a gente ter um exemplo, né, quando o sujeito, por exemplo, ele apreende a si mesmo ao apreender, por exemplo, o seu reflexo no espelho. Então, o sujeito fica consciente de si, esse seria então o objeto indireto, e o objeto direto
é o próprio reflexo no espelho. Então, eu fico consciente de mim mesmo quando me olho no espelho. Aquilo de que estou diretamente, imediatamente consciente é a minha imagem no espelho e indiretamente eu fico consciente de mim mesmo. Bom, vamos passar aqui rapidamente sobre as 3 primeiras posições, que é o realismo indireto, o fenomenalismo e o realismo direto. Eu vou apresentar aqui definições em termos, tentando focar um pouco mais no objeto imediato da consciência, né, qual que é o objeto imediato da consciência, e assinalando as diferenças entre essas posições. Aí depois a gente vai ver cada uma delas com um pouco mais de detalhes e ver também os argumentos, né, enfim, que são favoráveis, que são contrários, fazer uma avaliação dessas posições. Então, o realismo indireto, o objeto imediato, né, da consciência perceptiva, é um objeto intermediário, ou seja, não é o objeto material, e esse objeto intermediário ele não existe, né, de modo desapercebido, ele é dependente da mente. Aquilo que nós percebemos indiretamente, que seriam os objetos materiais, esses sim, claro, né, são independentes da mente. O realismo indireto, né, justamente por ser um realista, faz essa suposição, né, da existência desses objetos que são independentes da mente, mas tem, né, essa suposição aí do véu das percepções que a gente já discutiu na semana passada. O fenomenalismo ele é um pouquinho diferente da posição que eu apresentei para vocês do Berkeley, embora o Berkeley às vezes pode ser chamado de um fenomenalista, mas para fins aqui do texto do Jonathan Dance, ele classificou ele mais como um idealista, e o fenomenalismo ele vai fazer uma pequena variação, né, em relação à posição do Berkeley, porque ele vai dizer que o objeto imediato da consciência perceptiva é um objeto que não transcende a experiência possível. A diferença aqui seria entre experiência atual e experiência possível, né? Para o Berkeley, o objeto imediato da consciência é sempre um objeto, né, da experiência atual. Mesmo que eu não estivesse, né, percebendo um determinado objeto, Deus teria que estar atualmente percebendo aquele objeto para que ele continuasse tendo alguma existência, né? Ser é ser percebido. Esse é o mote, né, digamos, do Berkeley. E aqui tem uma extensão, o fenomenismo ele fica um pouco mais abrangente, a gente vai ver que isso é importante, inclusive para dar sentido a essa ideia de que objetos podem existir enquanto não são percebidos, né? Nem precisaria da figura de Deus, basta a gente falar de experiências possíveis e não só se limitar às experiências atuais. Mas, de qualquer forma, não há uma concepção de objeto material que está além da experiência possível. Isso é descartado. Já o realismo direto defende que o objeto imediato da consciência perceptiva é um objeto físico, né, normal, habitual, que pode existir, né, de modo desapercebido. Ou seja, enfim, se por alguma razão não percebo mais essa caneca, fecho meus olhos, ela continua, a caneca que vocês não estão vendo, mas que eu estou vendo aqui na minha frente, se eu fecho os meus olhos, ela continua existindo. Então, os objetos físicos são independentes da mente e nós temos uma apreensão, né, direta desses objetos. Bom, vamos agora começar a ver os principais argumentos, né, do realismo indireto. Eu vou falar do realismo indireto, do fenomenalismo e depois vou para o realismo direto. Ver as suas virtudes, seus argumentos favoráveis e ver também as suas dificuldades, né, para a gente ter um comparativo entre essas posições. Bom, argumentos para a existência do objeto intermediário. Isso a gente já viu, na verdade, que foi o grosso da aula passada, né? O principal argumento em favor do realismo indireto, como a gente já viu no texto do Russell, embora o Russell tenha feito uma extrapolação, né? O argumento da variação não é tão forte assim para a conclusão que ele extrai, mas o argumento da ilusão e da alucinação, de fato, é um forte argumento para que a gente introduza, né, os intermediários, né, as ideias, as percepções e assim por diante. O véu, né, o famoso véu das percepções. Argumentos também que poderiam ser argumentos da neurofisiologia, né, simplesmente a ideia de que, olha, tem muitos intermediários causais entre o objeto distal e a experiência, né, consciente que você tem.
Como há esses intermediários, né, causais, então, obviamente, você não pode estar consciente, diretamente consciente, do objeto distal, né? O objeto do qual você está consciente tem que ser um objeto mais próximo, né? Que tem alguma conexão com os eventos que estão ocorrendo no seu cérebro. Embora esse argumento tenha algum apelo, ele na verdade não é tão bom. O argumento da ilusão e da alucinação, de fato, ele é mais poderoso, né, nesse sentido, para nos exigir introduzir a existência do objeto intermediário. Qual que é o problema do argumento da neurofisiologia? O problema do argumento da neurofisiologia é que ele está confundindo aquilo que seria uma relação causal com uma relação psicológica ou epistemológica. A distinção que a gente fez entre apreensão direta e indireta é uma distinção psicológica ou epistemológica, que diz respeito a diferentes maneiras de se ficar consciente de algo. Os processos causais que estão acontecendo no meu cérebro e dos quais eu não tenho consciência nenhuma, eles não têm, enfim, nenhum papel na descrição dos eventos mentais que me permitem ou não me permitem entrar em contato, né, direto com, ou não entrar em contato direto com um determinado tipo de objeto. Então é uma confusão entre eventos que são descritos no nível causal, aqui no caso neurofisiológico, e eventos que estão no nível psicológico. Então é uma confusão, né, entre intermediários, né, neurofisiológicos e intermediários, enfim, psicológicos. Embora eu possa ter intermediários neurofisiológicos, eu posso ter capacidades mentais que me coloquem em contato com objetos do mundo exterior diretamente. Não parece haver nenhuma contradição em aceitar as duas coisas. O realismo indireto ele vai se subdividir em dois tipos, subtipos. Nós temos o realismo indireto ingênuo e nós temos o realismo indireto científico. Lembrem, o realismo indireto ele sempre vai trabalhar com dois tipos de objetos. O objeto material, né, o objeto exterior, independente da mente, e o objeto imediato da consciência. Esse sim, então, dependente da mente, ou pelo menos não físico, como a gente já viu na aula passada. Então, o realismo indireto ele vai poder ser um ingênuo, que na verdade vai dizer que o objeto físico indireto, que é justamente o objeto exterior, tem todas ou quase todas as propriedades que o objeto não físico e imediato ou direto tem. E nós temos o realismo indireto científico que vai dizer, olha, o objeto físico indireto, que é o exterior, tem alguma só das propriedades que o objeto, enfim, não físico, né, o objeto imediato da consciência tem. Né? Quais são as dificuldades? O realismo indireto ingênuo, ele tem a dificuldade que ele vai ter que defender uma certa duplicação de propriedades, que é muito pouco plausível, porque ele vai ter que dizer coisas do seguinte, por exemplo, a gente viu que em função da variação das cores, era talvez muito difícil, por exemplo, sustentar que uma propriedade como a cor, né, fosse uma propriedade dos objetos externos. Então, era razoável fazer aquela distinção de propriedades primárias e propriedades secundárias e sustentar que as propriedades secundárias elas têm uma existência que é dependente, né, do sujeito percebedor. Mas esse realista indireto ingênuo, ele vai dizer que não, tem uma coisa no objeto externo que é a sua cor, assim como tem uma coisa nos dados dos sentidos que é a sua cor. Então, para cada propriedade de um dado do sentido, vai ter uma propriedade correspondente no objeto, né, indireto, que é o objeto externo. Então, é muito pouco plausível que haja essa duplicação, né, de propriedades. Já a posição do realismo indireto científico vai fazer a distinção mais rígida, né, entre propriedades primárias e propriedades secundárias e vai, de fato, sustentar que as propriedades, né, que o objeto indireto tem é só aquelas, né, por exemplo, primárias, como tamanho, né, movimento, forma e assim por diante.
A dificuldade que, na verdade, esse realismo indireto científico acaba tendo que enfrentar, isso inclusive tem a ver com os argumentos que o Berkeley colocou, é que é muito difícil a gente pensar como separar as propriedades primárias das propriedades secundárias. Inclusive, se vocês lembrarem, né, o argumento, né, da infecção dos dados dos sentidos tira partido disso. Se eu já concluí, né, se eu tenho uma ilusão com respeito à cor de um objeto, dificilmente eu não poderia ter também uma ilusão com respeito à sua forma, já que a gente não consegue separar a cor da forma e vice-versa. Né? Todas as formas que nós vemos vão ter uma espécie de cor, nem que seja o seu contorno também, e assim por diante. Então, é muito difícil a gente pensar no mundo físico que só tem as qualidades primárias. Na verdade, a pergunta é: será que nós conseguimos efetivamente conceber esse mundo? Como uma idealidade matemática, certamente sim. Mas a nossa dificuldade aqui é falar de um mundo que, de fato, seja não só uma idealidade matemática, mas seja um mundo concreto. Será que temos, de fato, uma concepção clara dessas propriedades, como tamanho, forma, se nós dissociamos, né, as qualidades primárias das chamadas propriedades secundárias? Então não é tão claro assim que isso possa ser feito. Então essa parece uma dificuldade para o realismo indireto científico. Tem uma outra distinção que é importante, e isso vai transparecer agora quando formos fazer a avaliação do realismo indireto, que é a de pensar o seguinte: quando a gente está falando dessa apreensão direta e indireta, né, lembremos que no realismo indireto a gente fica consciente diretamente de objetos internos, né, os dados dos sentidos, as ideias e assim por diante, e através dele fica, né, consciente de objetos externos. A gente viu que no caso do Russell, ele claramente defende aquilo que seria, na verdade, um realismo indireto e inferencial. Na verdade, ele vai dizer que a gente infere os objetos externos a partir dos objetos internos, aqueles objetos imediatos da nossa consciência. Mas vai ter alguns realistas indiretos que vão defender que não é exatamente uma inferência que a gente faz. Na verdade, o que está acontecendo é que nós temos uma consciência dupla, né? Na verdade, a consciência indireta do objeto externo ela é bastante análoga à consciência imediata que nós temos do objeto interno. Elas são bem próximas e eu tenho uma consciência do objeto externo com o auxílio da consciência do objeto interno, mas esse não é um processo inferencial. Então, algumas críticas que vão caber a essa primeira posição, que vê como uma inferência, talvez não caibam à segunda posição, mas aí outras consequências, talvez indesejáveis, se sigam, né? Outras dificuldades vão aparecer, mas são duas maneiras de entender essa relação entre apreensão direta e indireta. Uma das dificuldades que surge para quem defende, né, o realismo indireto e inferencial, como o Russell fez, é que a gente já viu em parte esse problema, e por isso vou passar até mais rápido aqui agora, mas é que, dado a admissão que é feita de que o objeto imediato da consciência é um objeto interno, não físico, muito provavelmente dependente da mente, esse objeto do qual nós estamos diretamente conscientes, a existência deles é perfeitamente compatível com a inexistência de um mundo exterior. Muito embora o realista indireto, como nós vimos, ele assume, né, a existência do mundo exterior. Mas ele precisaria, então, talvez oferecer algum argumento independente para a existência do mundo exterior. Mas mais do que isso, o nosso problema não é só se o mundo exterior existe ou não existe, né? O nosso problema é saber se nós podemos ter conhecimento do mundo exterior. Pelos argumentos que já foram discutidos, né, na semana passada, é sempre muito problemática qualquer tipo de inferência, né, indutiva ou abdutiva
dos objetos imediatos da nossa consciência para os objetos do mundo exterior. Ela é sempre bastante problemática. Então, a possibilidade de um ceticismo generalizado para quem sustenta alguma espécie de realismo indireto é muito elevada. E à luz disso, né, um fenomenalismo ele parece muito mais interessante. E essa é, inclusive, uma das virtudes, embora aqui o Jonathan Dance não esteja tratando o fenomenalismo como a posição do Berkeley, por aquela distinção que eu já mencionei, que eu vou retomar mais à frente, mas, de qualquer modo, o Berkeley já havia chamado a atenção que, de fato, a suposição de objetos materiais, né, que são, né, transcendentes à nossa experiência é a causa do ceticismo. E a gente está vendo algo mais ou menos semelhante, está sendo apontado aqui quando se explora a ideia de que é muito difícil a gente fazer essas inferências indutivas, porque a gente não tem os dois termos, né? Quando a gente faz induções, normalmente a gente tem os dois termos. O que eu estou querendo dizer? Bom, a água mata a sede, enfim, tem fogo, tem fumaça. Esses dois termos, eles estão acessíveis à nossa experiência e nós vamos observar a aparição de um regularmente ser seguida pela aparição de outro, e aí a gente vai, né, por conjunção constante, via hábito, estabelecer uma relação de causa e efeito que vai dar subsídio, então, para inferências indutivas. Mas se nós só temos contato imediato com os objetos internos, eu não tenho como estabelecer qualquer tipo de relação de causa e efeito entre os objetos internos e os objetos externos, né? Então, é muito difícil sair, né, do véu das percepções e obter qualquer tipo de conhecimento que seja acerca do mundo exterior. Bom, o fenomenalismo ele é muito menos problemático, pelo menos com respeito a esta questão do conhecimento. Então ele vai soar mais vantajoso em relação ao realismo indireto, pelo menos sob esse aspecto. Bom, agora vamos falar um pouquinho do realismo indireto, que tem aquela outra concepção, não inferencial, mas de uma espécie de consciência dupla, né? Como eu estava dizendo, há duas formas análogas de consciência, a direta e a indireta. A dificuldade toda, bom, em que sentido elas são análogas, né? Essa que é a pergunta. Como que isso não cai de novo numa espécie de inferência, né? Como é que você está afirmando que no fundo do fundo você não está inferindo o objeto externo a partir dos objetos imediatos, né, da sua consciência, que são, né, o sense data, perceptos e assim por diante. Então é tentar jogar alguma luz sobre o que seria essa consciência dupla. Então a ideia aqui é dizer o seguinte, na verdade, o realista indireto, ele está trazendo sim, ele está buscando trazer uma elucidação do que é observar um objeto externo. Sim, ele é mediado, essa observação do objeto externo, ela é mediada pela percepção de um objeto interno, mas não deixa de ser uma forma ainda de observação. Ainda é, num certo sentido, um fenômeno perceptivo, por isso mesmo que não seria uma inferência, e por isso que a gente falaria ainda de uma consciência dupla, né? Então o objeto externo ele é visto, né, mediante a percepção do objeto interno. Aí vão se perguntar, mas quando a gente examina, né, do ponto de vista introspectivo e fenomenológico, a nossa própria experiência, não parece que a gente tem só um tipo de consciência, não parece que a gente tem dois tipos de consciência, isso não salta, né, aos nossos próprios olhos, né, mentais, ao olho da mente, né, esses dois, essa consciência dupla, o que poderia ser isso? Então, o Jonathan Dance traz alguns exemplos, né, que, bom, a gente poderia pensar, talvez, em analogia a algumas situações onde a gente vê algo mais ou menos semelhante acontecendo, que é justamente quando a gente diz que, por exemplo, a gente vê os acontecimentos, né, por exemplo, está vendo uma reportagem numa televisão, a gente vê os acontecimentos na tela, percebendo, na verdade, as imagens na tela. Eu não estou fazendo uma inferência numa situação como essa. Descrever essa situação como se fosse inferencial parece inadequado, mas há um sentido em que eu digo, eu estou vendo o que está acontecendo, vamos supor que está lá ao vivo, né? Estou vendo o que está acontecendo, mediante
a percepção que eu tenho das imagens na tela. A mesma coisa com o exemplo do espelho, né? Eu estou vendo a mim mesmo no espelho, percebendo que é o meu reflexo no espelho. Então parece que a gente tem aqui, de fato, um parâmetro, né, para poder pensar essa ideia de que o realismo indireto, no fundo, não está necessariamente dizendo que a gente só infere os objetos no mundo exterior. A gente vê os objetos no mundo exterior mediante, né, com o auxílio da percepção de objetos internos. Mas é ainda uma espécie de observação, não é uma consciência não perceptiva, né? Então, e como que isso funciona? Bom, isso funciona por conta de duas coisas, né? O que está acontecendo? Se a gente pega lá os acontecimentos que estão sendo representados na tela e as imagens na tela. Bom, duas coisas estão acontecendo. Em primeiro lugar, é que as imagens na tela são causadas pelos acontecimentos. Se é, por exemplo, ao vivo, qualquer coisa que estiver acontecendo lá de diferente vai repercutir nas imagens na tela. Mesmo que fosse gravado também, não precisa ser exatamente ao vivo. Aí teria aquela questão de se estou tendo acesso, enfim, algo que já aconteceu no passado ou não. Mas mesmo no presente tem o lag também, então isso também não é muito diferente. É só, enfim, a gente atentar de que talvez a gente possa ter esse acesso a eventos que são do passado, mas de qualquer modo, o ponto é, mesmo se for eventos do passado, quaisquer modificações, qualquer alterações na sequência desses acontecimentos vai provocar, correspondentemente, alterações, né, nas imagens que estão aparecendo na tela. A mesma coisa com respeito o meu reflexo no espelho. Qualquer alteração que se faça em mim vai ser refletida no reflexo do espelho. Então tem essa relação de causalidade entre o objeto, né, exterior e aquele objeto que está servindo, né, enfim, de mediador. E há uma relação de semelhança nesses dois casos também, né? Os acontecimentos representados e as imagens na tela, do mesmo modo, né, os objetos refletidos e os reflexos, né, no próprio espelho. Então, a relação de semelhança entre esses dois termos, causalidade e semelhança. Bom, quando essas coisas estão presentes, parece que faz sentido, então, de fato, dizer que há essa dupla consciência. Ninguém diria, bom, estou percebendo imagens na tela, estou fazendo inferência, né, enfim, de que tem determinados acontecimentos em algum lugar do mundo. Não, eu estou vendo os acontecimentos. Quando eu estou olhando na televisão, a descrição que a gente faz é essa. Então, isso até é uma maneira de fazer justiça ao senso comum. Eu vejo os acontecimentos. Claro, vejo eles percebendo as imagens que estão na tela. Então, essa parece ser uma maneira interessante de entender o realismo indireto. E se ele não está sendo colocado, então, em termos de inferência, pelo menos à primeira vista parece, então, que aquelas dificuldades que foram colocadas, né, quando ele é entendido em termos de inferência, talvez não fossem colocadas aqui, quando ele é pensado nessa forma de uma consciência dupla, e como apresentando, de fato, uma caracterização do que é observar, né, os objetos externos, mediante, né, claro, o auxílio da percepção, né, de coisas que são internas. Mas a gente precisa avaliar um pouquinho melhor essa ideia de consciência dupla, né? Esses exemplos aqui, eles na verdade já estão contemplando objetos que, em qualquer caso, né, se nós estivéssemos numa perspectiva do realismo direto, seriam todos eles objetos externos, né? Estou falando de acontecimentos, enfim, que ocorreram em algum lugar, e estou falando de imagens na tela, numa tela, enfim, que é de um objeto exterior, e imagens também são perfeitamente materiais. A mesma coisa, enfim, da minha imagem sendo refletida no espelho. O espelho é um objeto, enfim, perfeitamente material, assim como os reflexos, né, que estão nesse espelho. A gente precisa agora ver se tem alguma analogia disso com a relação entre os objetos externos, tal como concebido pelo realismo indireto, e os objetos imediatos da consciência. E aí parece que não. A cor, por exemplo, se a gente pensa a partir do realismo indireto, científico, ela não tem nada de semelhante à qualidade primária que a fundamenta. Lembremos, né, para o realismo direto científico, não tem no objeto externo
uma propriedade que seja a cor. O que tem lá é uma outra propriedade primária. Quando em contato com nós, né, gera a experiência de cor. É aquilo que a gente chamaria de uma propriedade disposicional, que em determinadas circunstâncias vai fazer, né, com que a gente tenha determinadas experiências. Mas ela mesma não tem qualquer semelhança, né, com a cor que nós percebemos. Ela causa a experiência de cor em nós, mas ela mesma não é absolutamente colorida. Então, essa relação de semelhança, que, por exemplo, existia lá entre os acontecimentos e as imagens na tela da TV, não tem aqui. E de modo inverso também. Se eu pego os objetos internos, os objetos imediatos da minha consciência, eu não posso dizer, por exemplo, que um dado do sentido tem 1 metro de tamanho. Então, é muito estranho dizer que um objeto interno vai ter as propriedades primárias, que são as propriedades do objeto externo, né? Tamanho, forma, movimento. Os dados dos sentidos não têm exatamente um tamanho, parece um pouco absurdo dizer isso. Então, novamente, semelhança que não parece se aplicar novamente. E sem a noção de semelhança, a causalidade sozinha não parece sustentar aquela noção de dupla consciência ou de consciência dupla, que me permite dizer, olha, que na verdade a gente está dizendo aqui não é que nós estamos inferindo, né, acerca dos objetos externos, nós estamos tendo uma consciência diferente, né, mas ainda assim perceptível. Nós estamos vendo os acontecimentos através da percepção das imagens na tela. Ali fez sentido, efetivamente. Mas quando a gente vai para o quadro do realismo interno, agora parece não fazer mais sentido. Tirando a semelhança, a causalidade sozinha não vai conseguir fazer esse trabalho de manter a ideia de que a consciência indireta ela é análoga à consciência direta. Até porque, se a gente pega um objeto imediato da consciência e olha para a sua cadeia causal, tem várias coisas ali que são, obviamente, relevantes para a ocorrência, enfim, da consciência imediata daquele objeto interno, mas nem por isso a gente vai dizer que nós estamos, né, conscientes indiretamente de algum desses elementos da cadeia causal. Então, a causalidade sozinha, sem a relação de semelhança, ela não vai poder identificar nessa cadeia exatamente o que seria, né, o objeto do qual eu estou indiretamente consciente ao ficar, né, consciente do objeto imediato. Né? Há muitos casos em que o acontecimento, né, qualquer, o acontecimento X é a causa principal, porque, por exemplo, é a causa proximal da aparição, né, de um objeto imediato, mas a gente não vai dizer que nós estamos conscientes de X. Né? Gostaria de dizer que eu estou consciente dessa caneca. Não que eu estou consciente, por exemplo, dos neurônios que estão, de alguma maneira, processando as informações dessa caneca. Então, a causalidade sozinha, ela não consegue dizer exatamente, né, qual seria, né, o objeto externo do qual eu estaria, né, indiretamente consciente ao estar consciente de um objeto imediato. Então, só a causalidade não vai conseguir resolver o nosso problema. E com isso, parece que a gente não consegue fazer muito sentido da noção de consciência dupla, pelo menos no quadro do realismo indireto. E aí, se a gente cai na posição inferencialista, aí de fato os problemas céticos são agudos. Vamos ver agora o fenomenalismo. O fenomenalismo ele vai se contrastar com a posição do Berkeley, né, que a gente já viu na semana passada. E eu já salientei para vocês qual que é o principal ponto. Na posição do Berkeley, ser é ser atualmente percebido. Né? Se um objeto, por alguma razão, continua a existir quando eu não o percebo, Deus precisa estar lá, atualmente percebendo aquele objeto, para que ele continue existindo. Se Deus para de perceber aquele objeto, então aquele objeto já não existe mais. Então, nesse sentido, um objeto desapercebido simplesmente não existe. Então, essa é uma das dificuldades, certamente bastante graves, para o imaterialismo ou idealismo do Berkeley. Tem muitas pessoas que são simpáticas à posição do Berkeley, vão
sugerir algo na seguinte direção. Alguém, como por exemplo Mill fez. Olha, vamos pensar, na verdade, que em vez de falar só de experiência atual, a gente fala de experiência possível também. Então a gente vai levar em conta, né, todas as percepções possíveis, não só as atuais. Né? Os objetos físicos, eles são, na verdade, perceptíveis ou apreensíveis, eles não têm de ser todos sempre percebidos ou apreendidos. Desde que haja possibilidade de percebê-los ou apreendê-los, eles estão no horizonte, né, daquilo que pode ser considerado real. Há uma distinção importante entre o fenomenalismo eliminativo e o redutivo. Isso tem a ver justamente com a noção de objeto material. O eliminativo é aquele que vai dizer, olha, a gente deveria jogar fora a noção de objeto material. Muitas vezes é assim que parece que o Berkeley está dizendo, porque essa é uma noção que nós não entendemos, ela é obscura, ela se refere a algo que supostamente transcende aquilo que é perceptível, ou seja, está para além de qualquer experiência possível, nós não conseguimos ter nenhuma noção acerca desse objeto, então é melhor a gente eliminar. Já o redutivo vai dizer o seguinte, na verdade a gente tem que reinterpretar essa noção de objeto material, ou simplesmente, e alguns vão dizer, eu só estou fazendo uma elucidação, na verdade, do que é o objeto material. Implicitamente é assim que a gente já entende. E tentar entender, então, o objeto material em termos de um conjunto, né, de possíveis experiências. Então, por isso mesmo, uma certa redução, né, à noção de objeto material, à noção de conjuntos de experiências possíveis. E essa distinção é importante porque se a gente pega o fenomenalismo redutivo, na verdade ele fica muito pouco diferente do realismo direto. Porque ele está dizendo, olha, o objeto físico, a gente pode falar do objeto físico, o objeto físico é o objeto imediato da nossa consciência perceptiva, não há dois tipos de objetos, né, enfim, assim como o realismo direto, né, vai dizer, não há dois tipos de objetos, só o realismo indireto, que introduz essa dualidade, né, o objeto externo e o objeto interno. Então, o fenomenalismo está concordando com o realismo direto, só tem um tipo de objeto, é o objeto físico, né, o redutivo pelo menos vai aceitar isso, e a gente pode falar de um objeto não apreendido. Ele continua existindo mesmo quando ele não é apreendido. Por quê? Porque eu estou falando de apreensões possíveis, né? Esse objeto físico ele é entendido em termos de apreensões possíveis, não só das apreensões ou das percepções atuais. Aí eu preciso fazer alguma distinção. Qual que é a distinção para poder, enfim, diferenciar o realismo direto, né? Claro, do fenomenalismo. Eu preciso dizer, olha, tem uma existência que é independente de qualquer apreensão possível, que na verdade é o seu próprio fundamento. Né? Então, o que fundamenta que eu vou ter determinadas experiências se eu fizer determinadas coisas é que tem um objeto lá no mundo que causa em mim essas experiências. Aí sim, aí eu estou falando agora do realismo direto, que tem esse fundamento a mais, que é esse objeto que tem uma existência completamente independente de qualquer experiência possível que eventualmente eu venha a ter e que, na verdade, é a causa dessa experiência. Esse compromisso o fenomenalismo certamente não vai ter. Aí eu tenho a diferença entre as duas posições. Bom, dificuldades do fenomenalismo, né? A gente pega, por exemplo, e isso tem a ver justamente com a discussão que a gente acabou de fazer. Como que eu explico, por exemplo, a visão de um muro adiante? Tem um muro na minha frente. O que o realista vai dizer? Algo bastante simples, né? Eu vejo um muro porque tem um muro, esse muro está causando, né, as minhas experiências e eu estou ficando diretamente consciente desse muro. Já o fenomenalista, ele vai dizer, olha, na verdade, esse muro ele é uma contínua possibilidade de experiência. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, se você estiver na situação tal e tal, você vai ter as experiências tais e tais. Então, por exemplo, se eu entro aqui no meu quarto, sento aqui na cadeira
eu vou ter as experiências de um monitor. Se eu saio, enfim, aqui do quarto, eu já não vou ter mais essa experiência do monitor. Pensando no muro de novo, se eu me aproximo do muro, eu vou conseguir ver melhor, enfim, os tijolos e assim por diante. Então, eu tenho essa série de condições de observação e, conforme essas condições forem satisfeitas, tem uma série de experiências possíveis, né, que são esperadas, né, dadas essas condições. Então, é nesse sentido que a gente fala, então, que um objeto material está sendo entendido, né, como uma contínua possibilidade de experiência e deve ser entendido, então, como um conjunto, claro, bastante complexo de condicionais, né, como esse. Mas aí a gente vai perguntar o que é que fundamenta, por exemplo, esses condicionais? Por que um condicional como esse é verdadeiro, né, que nas condições tais e tais eu vou ter, né, as experiências possíveis, né, tais e tais? Qual que é o fundamento disso? Aí alguém vai dizer, olha, o fundamento basicamente é uma regularidade, que esses dois fenômenos, eles normalmente se mantêm, né, constantes, né? Sempre que eu sento aqui, por exemplo, eu tenho as experiências de ver uma tela, sempre que eu saio do quarto, eu tenho a experiência de não ver mais uma tela, então essas coisas acontecem com regularidade, e é por isso que eu espero, né, que quando eu sentar aqui na frente do meu monitor, eu vou ver justamente um monitor. Mas basta essas regularidades para que eu tenha, né, essas expectativas. Sempre aconteceu assim, sempre que eu estive em tais e tais lugares, eu tive tais e tais experiências. Em relação a esses condicionais, a gente vai ter dois problemas. O primeiro deles é um problema de regresso, né? Se a gente pega o antecedente do condicional, ele está fazendo afirmações sobre as condições de observação. E aqui eu não posso pressupor uma condição de observação, se eu quero ser plenamente fenomenalista, que faça referência a objetos físicos que já não foram eles mesmos, né, reduzidos a experiências possíveis. Então, quando eu falo, sentei na cadeira, bom, mas e a cadeira já foi analisada em termos, né, de um conjunto de possíveis experiências, então eu vou ter que ter uma série de outros condicionais para poder falar da cadeira, e assim sucessivamente. Parece que eu tenho uma espécie de regresso. Muitos sustentaram que isso é impossível de ser vencido. Mas para além disso, né, desse problema, o segundo diz respeito a essa regularidade, qual que é o fundamento dela? Porque o que eu quero saber é por que eu tenho a experiência de um monitor, por que eu tenho, enfim, a experiência de um muro. Eu não quero explicar por que eu tenho a expectativa de que, ao sentar aqui, né, eu vou ver um monitor, ou, enfim, vou ver uma parede, vou ver um muro em determinadas condições. A minha pergunta não é razoável esperar que nessas circunstâncias eu tenho essa ou aquela experiência? A minha pergunta é, mas por que eu tenho aquela experiência? O que é que faz com que ela ocorra? E essas são duas perguntas diferentes. A regularidade, ela me permite ter legitimamente essas expectativas, né? Ela justifica, né, a minha crença de que em tais condições eu vou ter tais e tais experiências. Mas ela não explica por que aquela experiência ocorre. E para isso eu precisaria justamente do objeto externo, né, que é o realismo tem ao seu dispor. Ele pode dizer, bom, porque o objeto externo está, né, enfim, em interação causal com os meus aparatos sensoriais, é por isso então que eu tenho essa experiência. Então falta isso, aparentemente, o fenomenalismo, né? Vamos ver agora o realismo direto, que também tem essa divisão entre o ingênuo e o científico. Mas não se confundam, o realismo indireto sempre trabalha com dois tipos de objetos, o indireto e o direto, o externo e o interno. O realismo direto só trabalha com um tipo de objeto, que supostamente são os objetos físicos, dos quais nós estamos diretamente conscientes. Então, o objeto direto do realismo direto é o objeto físico. Diferença entre o ingênuo e o científico. Bom, o ingênuo é que a maior parte, ou quase todas as propriedades, né, que nós percebemos nos objetos físicos são propriedades que eles possuem, né, mesmo quando eles são não percebidos. Já o científico vai dizer que algumas só dessas qualidades percebidas são propriedades que os objetos físicos possuem quando desapercebidos, como, por exemplo,
tamanho, forma e movimento. As outras não. O problema aqui do realismo direto científico é que ele vai ter que dizer alguma coisa sobre as outras propriedades que não são, né, pertencentes aos objetos físicos. Se ele introduzir um objeto interno, ele vai se transformar num realismo indireto. Ele não precisa fazer isso, ele não pode fazer isso, senão ele deixa justamente de ser um realismo direto. Né? Na medida que ele introduz um objeto imediato da consciência que é interno, aí ele deixa de ser, obviamente, um realismo direto. Ele tem que ter um outro tipo de explicação para essas outras propriedades, mas ele tem que ter. Mas o que seria interessante alguém defender uma espécie de realismo direto, né, científico? Aqui simplesmente por parcimônia ontológica. Né? Se eu estou muito comprometido com a ciência, quanto menos entidades, né, forem postuladas, melhor. E se eu tenho explicação de algumas propriedades que podem ser feitas com base em outras, tanto melhor. Então, por exemplo, se eu explico o calor através do movimento cinético das partículas, então, no fundo, eu não preciso trabalhar com o calor como sendo uma propriedade, né, sui generis dos objetos físicos. Os objetos físicos, na verdade, só têm partículas que estão em movimento cinético. Então, o calor já não é mais uma propriedade, enfim, para além de outras como movimento, forma e assim por diante. A mesma coisa, se cor também pode ser entendida simplesmente em termos da luz que é refletida pelos objetos, então também eu não preciso, para explicar, né, a cor, introduzir uma outra propriedade sui generis lá no objeto físico para além daquelas que são necessárias para poder explicar a reflexão da luz na superfície. Então parece ser, de fato, algo bastante interessante na medida em que a gente se compromete, né, com a ciência, com uma descrição, né, total do nosso mundo. Né. Só que, como a gente já viu desde a aula passada, quando a gente estava inclusive discutindo o Berkeley, tem uma dificuldade bastante acentuada em nós fazermos essa separação entre as propriedades primárias e as propriedades, né, secundárias. Será que de fato a gente consegue fazer essa separação? Será que de fato a gente consegue ter uma concepção de um mundo, né, como já apareceu isso é um problema que já estava lá no realismo também, indireto, mas será que a gente consegue fazer essa separação e ter uma concepção de mundo que ainda é viável, onde essas coisas estão completamente separadas? E mais do que isso, né, do ponto de vista fenomenológico, essas propriedades, as chamadas primárias e secundárias, elas não são apresentadas de uma maneira muito diferente, né? Elas parecem ter basicamente a mesma natureza. Então, nesse sentido, o realista é ingênuo, na medida em que ele diz que todas elas são propriedades do objeto físico, ele parece estar numa posição melhor do que a do realista científico nesse sentido. Mais do que isso também, né? Se a gente... A questão da autoridade científica que eu coloquei ali não tinha mencionado antes, né? Bom, a ciência, de qualquer modo, ela vai dar uma descrição do mundo, uma descrição totalizante do mundo, onde ela vai retirar desse mundo, né, todas as propriedades que a gente chama então de secundárias, né, cor, calor, cheiro e assim por diante, e vai ter, quando muito, talvez ali uma idealidade matemática. E a questão toda é como que ela chega nessa imagem do mundo? Se não a partir do mundo em que os cientistas se encontram, que é o mundo dos objetos físicos, tal como o realista ingênuo os entende e compreende. Né? Colocando em outros termos, como que eu chego na imagem de um mundo depurado das qualidades secundárias, sem pressupor cientistas que estão trabalhando num mundo repleto de qualidades secundárias? Então, alguns poderiam sustentar que, na verdade, o mundo do realista ingênuo é um mundo primário, não um mundo tal como descrito pelo cientista. Bom, mas quais são as dificuldades do realismo direto ingênuo que a gente já viu através, sobretudo, do argumento da ilusão que a gente examinou na semana passada?
né? Para além do argumento da variação, a gente tinha um problema de como que a gente explica o erro, né? Lembra que a ilusão ou a alucinação, elas parecem nos forçar a introduzir aquele objeto interno, né? E quando a gente introduz aquele objeto interno, aí o argumento da ilusão facilmente parece ser movido, né, nas suas próximas etapas, né? Então, como que o nosso realista direto ingênuo ele pode lidar com essa situação? É aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o adverbalismo e depois o disjuntivismo, né? Como que a gente pode explicar o erro sem precisar introduzir os dados dos sentidos. A gente viu um pouquinho como que o Austin fez, mas talvez tenha mais coisas que a gente possa dizer em favor do nosso realismo direto ingênuo. A gente vai ver algumas coisas aqui do adverbalismo e do disjuntivismo. Bom, como eu já disse, o adverbalismo, na verdade, é uma teoria sobre a experiência. Ela não precisa ser defendida em conjunto com o realismo direto. Mas ela vai dizer o seguinte, olha, na verdade, essa análise da experiência como sendo consciência de alguma coisa não é uma análise adequada. A experiência sensorial deveria ser descrita simplesmente como uma maneira da gente se sentir. Quando a gente pensa, por exemplo, a dor seria um bom exemplo, a dor seria um bom modelo para a gente poder pensar, inclusive, a experiência perceptiva. Dor não é percepção, mas a ideia aqui é tomá-la como um modelo. Dor é uma afecção, certamente, mas não é uma experiência perceptiva, né? Aquilo que a gente chamaria dos nossos sentidos externos, né? Mas a dor, não, ela é uma maneira de experienciar. Não tem um dado do sentido que é dolorido e aí eu fico consciente dele, agora doeu. Inclusive, se eu disser isso, eu estou me traindo, né? Porque, na verdade, o que é sui generis aqui, que explica de fato a dor, é justamente esse modo de me sentir, que é um modo dolorido. Então, na verdade, sentir dolorosamente descreve de modo mais adequado a experiência da dor do que simplesmente falar de consciência de um objeto dolorido, que quer que seja isso. Bom, a ideia agora do adverbalismo é aplicar isso para a gente entender a experiência perceptiva. Ela também não vai ser consciência de dados dos sentidos, ela também vai ser entendida como uma maneira de sentir. Então, ele vai sugerir que a gente deveria reanalisar determinadas frases que a gente usa para descrever a experiência sem envolver esse comprometimento, né, com dados dos sentidos. E algo muito semelhante acontece, uma frase aqui que não tem nada a ver com a experiência perceptiva, mas que poderia ser redescrita em outros termos para tornar mais claro o que está sendo dito. Né? Quando eu digo, né, André realizou uma performance energética, fica aparecendo aqui que o André está com uma relação com a performance energética. A performance energética é uma coisa, né? Então, uma análise dessa frase, num certo sentido, nos levaria, num primeiro momento, a nos comprometer com a existência de uma performance energética. Mas não tem nada disso. Uma análise mais adequada do que está sendo dito aqui é simplesmente dizer que André performou, né, realizou algo energeticamente. Então, o energeticamente aqui é simplesmente uma maneira dele realizar alguma coisa. E é isso que foi dito ali em cima. André realizou uma performance energética, simplesmente, na verdade, o que eu estou dizendo é que André performou energeticamente. Não tem um objeto, a performance energética. Tem um ato, performance como uma realização, uma ação. E o energeticamente aqui é uma modalidade dessa ação. É a mesma coisa, a gente quer usar isso para poder entender a experiência perceptiva, né? Sentir também é, um certo sentido, uma ação, uma performance. E a gente vai entender as qualidades sensoriais como uma modalidade, uma maneira de sentir. Esse é o ponto. E é essa analogia com o sentir dolorosamente, né? Então, vejo algo vermelho, é uma interpretação de início disso seria, né, estou em contato direto com dados dos sentidos vermelho. Mas na análise adverbalista, e é por isso mesmo, então, daí que vem, né, o nome, né, adverbalismo, a ideia é que, na verdade, eu tenho uma modificação do modo, né, como eu estou sentindo. Então, eu sinto vermelhamente. Maria tem uma imagem residual triangular. Na verdade, Maria sente triangularmente. Então,
Sempre que eu tenho uma descrição que parecia me comprometer, né, com um dado do sentido, na verdade eu vou redescrever isso, que na verdade isso vai expressar de fato como que a minha experiência está ocorrendo, e isso vai ser então descrito de maneira mais adequada, dizendo que é uma maneira de sentir, né? Às vezes a descrição pode ficar muito estranha, mas basicamente sempre seria possível fazer essa redescrição. Então, se a gente pega de novo lá o caso da ilusão, eu não preciso dizer que na situação que estava vendo uma parede vermelha, quando na verdade a parede é branca, eu não preciso dizer que eu estava consciente de um objeto que tem a propriedade de ser vermelho. Na verdade, eu estava me sentindo vermelhamente e consciente apenas da parede branca. Posso enganar o meu juízo, mas eu não tenho efetivamente a consciência de uma propriedade ser vermelho que pertence a um determinado objeto que é completamente interno. Não preciso mais disso. Então, o adverbalismo ele tem essa vantagem, mas ele tem uma dificuldade muito grande, que é a seguinte. Imagine essas duas situações. Eu vejo um triângulo azul e um círculo vermelho. Se eu fosse traduzir isso, eu teria que dizer algo mais ou menos o seguinte: eu sinto triangularmente, azulamente, circularmente, vermelhamente. Agora vamos pegar uma outra situação que é diferente da primeira, em que eu vejo um triângulo vermelho e um círculo azul. Bom, se eu fosse traduzir isso na linguagem do adverbalismo, eu diria: eu sinto triangularmente, vermelhamente, circularmente e azulamente. Qual que é o problema? Essa segunda tradução é exatamente igual à primeira. Que tenha alguma diferença aqui na ordem dos fatores não vai alterar absolutamente nada. Porque o problema que eu perdi aqui nessa tradução é justamente qual dessas propriedades estão conjugadas, né, com um determinado objeto. Isso eu perdi. Então, se eu falar das qualidades só em termos de modificações da minha experiência, o modo como determinadas propriedades estão conjugadas num objeto e outras propriedades conjugadas em outro objeto, isso é completamente perdido nessa tradução. Que haja uma diferença entre a primeira situação e a segunda situação não é uma diferença meramente da minha crença, do meu juízo. É uma diferença que eu consigo, obviamente, discriminar e perceber, né? Eu consigo detectar pela minha experiência perceptiva. Então, qualquer que fosse a descrição, a redescrição, né, dessa experiência em termos do adverbalismo, deveria de alguma maneira capturar essa diferença, né? As propriedades que estão conjugadas com um objeto e outras que estão conjugadas com outro objeto. Ou se eu não quisesse, né, usar a noção de objeto, né, de qualquer modo, elas estão conjugadas numa determinada região e outras conjugadas em outra região. Então, alguma coisa precisaria ser feita aqui para, de qualquer modo, lidar com essa dificuldade. Para os defensores do adverbalismo vão tentar fazer isso. A ideia em si mesma, né, de pensar a experiência, na verdade, sensorial como uma espécie de modificação do próprio experienciar, é uma maneira de se perceber, é uma ideia interessante na medida em que pelo menos evita o compromisso com os dados dos sentidos. O problema parece ser que a gente perde completamente a ideia de uma intencionalidade na percepção, né? A ideia de que nós percebemos objetos. Se eu falar só de modificações da minha experiência, em um momento parece que eu estou falando de perceber algo, né? De estar direcionado a algo. A diferença entre essas duas situações precisa ser capturada de alguma maneira. E o adverbalismo precisaria dar conta disso. O adverbalismo perde quando ele entende a experiência sensorial só em termos de modificações do sentir, é que ele perde a capacidade de se referir a objetos do mundo. Isso pode ser interessante para poder lidar com os casos de ilusão, justamente porque eu não vou precisar introduzir dados dos sentidos, mas parece que os casos de percepção eles vão ficar desabrigados, né? Então, a ideia da intencionalidade da percepção parece que fica completamente perdida. E isso é algo que é importante, ou seja, de que nós estamos direcionados a algo através da percepção. No caso de ilusão, de alucinação, pode ser interessante usar justamente o adverbalismo para poder lidar
com essas situações sem precisar de dados dos sentidos, só que eu preciso lidar também com os casos de percepção, que são os casos em que eu estou supostamente em contato com algo. Então, alguma intencionalidade da percepção é algo que nós precisamos dar conta. Então, as teorias da sensação pura, ou elas dão conta da intencionalidade da percepção através dos dados dos sentidos, e aí a gente já viu que o realismo direto ele estaria em uma situação ruim, ou então, como o adverbalismo, ela dá conta sem introduzir dados dos sentidos, mas aí ela não dá conta justamente da relação direta que está presente no realismo direto, né, da relação do sujeito com os objetos físicos. Uma solução é apelar para aquilo que a gente chamaria de teorias da crença pura, a ideia de que, na verdade, a gente pensa a percepção como uma disposição a crer. O problema dessa posição é que parece muito pouco plausível, já que eu não teria mais diferença nenhuma entre acreditar e perceber. E parece que, na verdade, é muito diferente, assim como é diferente entre imaginar, conceber e perceber, né? A percepção parece, de fato, ter um componente sensorial. Talvez ela tenha de ser entendida como uma posição mista, né? O fenômeno da percepção, na verdade, é misto. Percepção não se reduz à sensação. A distinção entre percepção e sensação é importante, justamente para que eu tenha esse direcionamento, né, essa capacidade de me referir a coisas no mundo. Então, ela não é meramente sensação, tal como descrita, por exemplo, por um adverbalista. Ela é mista, e esse misto pode ser entendido de duas maneiras. Pode ser pelo componente da crença, então, além de ter sensações, eu tenho uma disposição a crer. Então, além de ter sensações, por exemplo, que estão associadas aqui à minha percepção da caneca, eu tenho a crença de que estou diante de uma caneca. Então, essa é uma maneira de ter uma teoria mista, né? Perceber é ter a capacidade de ter determinadas crenças quando certas aparições, né, ocorrem em mim, ou eu posso também pensar na relação direta ainda, não preciso pensar que crença exatamente é parte do fenômeno perceptivo, isso pode vir mais tarde, né, na ordem da cognição, mas eu posso pensar que, na verdade, eu tenho uma relação direta com os objetos externos. Né? Então, em vez de falar, por exemplo, que o mundo me aparecer de determinada maneira é uma característica, né, de adquirir uma certa tendência a crer, eu vou dizer que o mundo me aparecer de uma determinada maneira, né, é adquirir uma habilidade de entrar e manter contato direto com um determinado objeto, né, ou evento. Essas duas maneiras me permitem explicar como que a percepção, né, tem essa intencionalidade, tem essa direcionalidade, essa capacidade de se referir a um determinado objeto. Por que a crença tem isso? Porque a crença é uma representação do mundo. Representa o mundo como sendo de uma determinada maneira. Então eu consigo me referir a determinados objetos do mundo. Mas a relação direta também me permite me referir a determinadas entidades do mundo. Então, eu posso ter uma teoria mista, com sensação entendida nos termos do adverbalismo, seja com crença, seja com relação direta. Não vou entrar na discussão sobre qual das duas é melhor, para todos os efeitos aqui não vai fazer muita diferença, só chamo a atenção que a relação direta ainda pode ser uma maneira da gente entender o realismo direto. Então, o adverbalismo poderia ser utilizado para poder explicar os casos de ilusão e alucinação sem introduzir um objeto interno, o objeto imediato da consciência, então, como sendo dependente da mente, não precisamos. O adverbalismo dá conta disso, mas para que eu consiga ainda dizer que nós temos a capacidade de nos referir a algo no mundo, eu preciso sim dessa relação direta. E a percepção é um misto entre aquilo que é descrito pelo adverbalismo, né, as sensações, tal como ele descreve, né, nós sentimos de determinadas maneiras, sem precisar, então, introduzir dados dos sentidos, e, ao mesmo tempo, ela é o contato direto com o mundo. E agora a gente entra no disjuntivismo, que é o último ponto, e que vai tirar partido dessa última caracterização que a gente fez da percepção.
vai tentar mostrar de modo mais explicitado ainda, justamente que nós temos uma diferença muito aguda, uma diferença fundamental entre os estados perceptivos e os estados alucinatórios ou ilusórios correspondentes, ainda que as suas sensações possam ser as mesmas, mas justamente porque no caso de percepção você vai ter uma relação direta que está ausente no caso de alucinação, esses estados mentais eles vão ser considerados como estados de naturezas distintas, né? Então é por isso que o disjuntivismo ele vai ser o comprometimento com essa afirmação, né? O estado mental envolvido em um episódio perceptivo e o estado mental envolvido no correspondente episódio alucinatório tem naturezas distintas. É importante notar que, normalmente, quem defende o disjuntivismo vai aceitar, olha, é possível que você tenha uma alucinação que seja indistinguível de uma determinada percepção? Sim, sem nenhum problema. A gente viu que o Austin é muito reticente a aceitar isso. Ele vai dizer que isso é muito raro, isso quase nunca acontece. A maior parte das pessoas que defendem o disjuntivismo, como McDowell, por exemplo, eles aceitam a possibilidade da indistinguibilidade. Ele vai dizer, mas mesmo assim, isso não é um problema para que a gente diga, né, que esses dois estados, a percepção e a alucinação correspondente, são de naturezas distintas. Né? O que eles vão defender? Que há propriedades que são fundamentalmente distintas. Então, aqui é só uma ficção, e depois a gente volta para a experiência. Né? Vamos dizer que um objeto, por exemplo, ele é semelhante a um outro objeto, né? Então O é semelhante a S, se e somente se uma de duas coisas acontece. Ou O é um desenho de S, ou O é uma fotografia de S. E não tem nada que faça com que seja comum a essas duas propriedades. Né? O se é um desenho de S e O se é uma fotografia de S, são duas coisas completamente diferentes, elas não têm que ter nada em comum. Façam que uma coisa seja um desenho, que façam que uma coisa seja uma fotografia, são coisas completamente diferentes. Então, essa é uma propriedade que foi definida aqui, né? Claro, um objeto pode ser semelhante a outro por várias outras razões, mas aqui a gente só está fazendo uma ficção aqui só para dar um exemplo do que seria uma propriedade fundamentalmente disjuntiva. Na verdade, que o que faz com que alguma coisa seja semelhante a outra é que ela seja uma dessas outras duas coisas, ou seja um desenho, ou seja uma fotografia, né, da outra coisa. Então, isso é uma propriedade fundamentalmente disjuntiva. E aí, se eu pensar o que é o tipo geral, né, experiência visual, eu gostaria de dizer, é o tipo que é comum aos estados de percepção e alucinação. Aí o disjuntivista vai dizer, não, a experiência visual ela é fundamentalmente disjuntiva, porque, na verdade, ter a experiência visual de F pode significar duas coisas completamente distintas. Ou esse indivíduo alucina um F, uma propriedade qualquer, ou esse indivíduo vê um F. Qualquer uma dessas duas coisas compreende, claro, experiência visual, mas essas duas coisas são de natureza radicalmente distintas, ainda que elas possam ser indistinguíveis. Nenhum problema que elas sejam indistinguíveis, mas a natureza delas é diferente. Por quê? Porque quando eu vejo um F, eu tenho, como o McDowell vai dizer, uma abertura para o mundo, eu estou em contato com essa característica. Quando eu alucino um F, na verdade, é uma descrição errada, introduzir um dado do sentido, aqui eu deveria só usar o que talvez um adverbalismo, por exemplo, diria. Eu estou tendo uma experiência que eu teria se eu estivesse vendo um F, mas na verdade essa experiência é simplesmente uma maneira de sentir. Então, com isso eu lido com a alucinação sem precisar introduzir um dado do sentidos. Qual que é a dificuldade que o disjuntivismo enfrenta? Aquilo que a gente chama de um argumento causal, que diria o seguinte: olha, o evento proximal que antecede, por exemplo, a percepção de F, ele poderia ser causado de um modo não padrão. Então, por exemplo, supor que eu estou percebendo a minha caneca aqui, uma série de neurônios lá estão ativados. Aí um gênio, enfim, maligno, vai lá e ativa esses neurônios e faz com que eu tenha, então, essa experiência que eu estou tendo aqui agora, mas na ausência, inclusive, da minha caneca. Então, eu teria a alucinação de um F. E ela poderia ser causada, então, essa experiência, né, do mesmo modo. Então, se esse evento, né, fosse causado de um modo não padrão, né, esse gênio maligno lá ativando esses neurônios, não haveria alteração nos eventos subsequentes, né,
a experiência que eu estou tendo. Então, se os eventos subsequentes são os mesmos, a experiência, né, de perceber um F, de alucinar um F, elas deveriam ser exatamente do mesmo tipo. O disjuntivista vai dizer que esse argumento, ele, na verdade, não funciona. Então, outros exemplos nos permitem ver que falar de causas proximais não é suficiente para poder eliminar a possibilidade que outras coisas no mundo podem afetar o que vai se seguir dali para frente, ou possa, de alguma maneira, constituir o que vai se seguir dali para frente. Vamos supor que você tem lá as máquinas que fazem dinheiro para o Banco Central. E aí você tem uns falsificadores que conseguiram reproduzir a máquina que faz dinheiro. Exatamente, conseguiram os papéis, né, enfim, que faz dinheiro e assim por diante, e começam a produzir dinheiro nessa máquina, que é fidedigna, uma cópia, né, fidedigna da máquina que está lá no Banco Central. Bom, esses falsificadores, eles vão produzir dinheiro, mas esses dinheiro não vão ser considerados originais, porque eles não são da máquina original. Mas, no entanto, do ponto de vista qualitativo, as notas que vão ser impressas por essa máquina forjada são absolutamente indistinguíveis, incapazes de serem distinguidas. Mas, no entanto, elas não são notas autênticas, elas são notas falsificadas. Então, veja que nesse caso, houve uma intervenção, né, claro, no processo causal normal, né, de produção das notas. Você colocou uma outra máquina, mas que é uma cópia fidedigna da máquina original. Os efeitos subsequentes, num certo sentido, são o mesmo, porque as notas que saem dessa máquina, que é uma réplica, são qualitativamente idênticas à nota que sai da máquina lá no Banco Central, mas, no entanto, tem uma característica, que é a característica da originalidade, que são possuídas, né, pela nota do Banco Central, mas que não são possuídas por essas notas que saem dessa máquina falsificada, mas que é ainda assim uma cópia muito boa da máquina que se encontra no Banco Central. Então veja que as condições externas, para além daquelas causas mais proximais, elas são constitutivas das propriedades das notas. As notas originais não dependem só das características da máquina. Por isso mesmo há uma diferença entre notas falsificadas e notas originais em função de coisas outras, para além daqueles antecedentes causais. Bom, o disjuntivista vai dizer a mesma coisa. O estado de perceber e o estado de alucinar, ele certamente vai variar em função da presença ou não da relação de contato direto que está presente na percepção de um F e que não está presente, enfim, na alucinação de um F. E essa relação direta depende, obviamente, do sujeito estar em conexão causal, né, de modo adequado com esse objeto externo, em comparação com a situação de alucinação quando ele não está em contato com esse objeto externo. Basicamente, o que esse disjuntivista está dizendo é que as condições externas, elas podem, de fato, ser constitutivas da nossa capacidade perceptiva e podem ser constitutivas dos nossos estados perceptivos, trazendo à tona, então, em determinadas circunstâncias, uma relação direta do sujeito com o objeto. Essa relação direta não é algo que depende apenas do sujeito, mas depende de uma contribuição do seu ambiente, do mundo externo, mas que, uma vez que determinadas condições externas estejam presentes, essa relação pode ser estabelecida entre o sujeito e o objeto, e, numa situação de alucinação, essa relação não é produzida e, portanto, os estados mentais, né, ainda que do ponto de vista sensorial sejam idênticos, eles têm naturezas diferentes, porque num caso há um contato direto, no outro caso não haveria o contato direto. Assim como uma nota é original e a outra nota não é original, ainda que as qualidades, né, do papel sejam exatamente as mesmas. Isso vai ter repercussões para a epistemologia. O McDowell, por exemplo, que é um disjuntivista, ele vai dizer que a gente vai poder rejeitar aquilo que seria o máximo fator comum.
para ver o máximo. O que é essa ideia do máximo fator comum? É a ideia de que a evidência que eu tenho disponível, por exemplo, numa situação em que eu estou de fato percebendo essa caneca e a situação em que eu estou alucinando essa caneca, a evidência que eu tenho disponível seria a mesma, né? Então, o argumento seria mais ou menos o seguinte: olha, quando eu estou alucinando, por exemplo, uma caneca, a evidência para a crença ela é muito mais fraca do que na situação em que, por exemplo, eu tivesse aquilo que a gente chama de um suporte factivo, né? Um suporte que implica, né, a existência da caneca, o que quer que fosse esse suporte, né? Mas vai ser mais fraco, porque justamente é uma alucinação. E a segunda premissa vai dizer o seguinte: nós somos incapazes de distinguir entre a percepção de F e a alucinação de F. Tá bom, então a evidência que eu tenho disponível na percepção de F não pode ser melhor do que aquela que eu tenho na alucinação de F, que já era ruim. Então, a evidência que eu tenho disponível não vai poder ser muito melhor. Então, é por isso que muitos vão dizer: olha, a evidência que eu tenho agora, ainda que eu estivesse percebendo as coisas no mundo exterior, ela não pode ser muito melhor do que aquela que eu teria se eu estivesse sendo, por exemplo, enganado por um gênio maligno. E como nessa situação eu não teria nenhuma boa razão, pela minha experiência, para acreditar no mundo exterior, já que de fato eu estaria sendo enganado pelo gênio maligno, então, mesmo na situação em que eu estou, enfim, no mundo real, enfim, não sendo enganado pelo gênio maligno, eu não tenho mais razões para poder pensar que as coisas são como são do que na situação em que eu sou enganado. A evidência tem que ser exatamente a mesma. Essa é a tese do máximo fator comum. Só que o disjuntivismo vai dizer que essa tese, justamente, ela é falsa, porque no episódio perceptivo nós estamos, como o McDowell vai dizer, abertos para o mundo, nós temos uma apreensão direta dos fatos, as experiências elas não são idênticas. Então essa afirmação de que nós somos incapazes de distinguir está ok, mas a afirmação de que a evidência é a mesma não está ok, porque a natureza dos estados é distinta. O disjuntivismo vai dizer justamente isso. A evidência disponível no episódio perceber, justamente porque eu estou em contato direto com determinado objeto, é melhor do que na situação em que eu estou a alucinar um objeto, porque aí eu não estou em contato com objeto algum. Então é claro que vai haver uma diferença epistêmica entre uma situação e outra. Ainda que essas experiências pareçam as mesmas, como elas têm naturezas diferentes, então a evidência disponível num caso não é exatamente a evidência disponível no outro caso. E aí, um certo argumento cético, claro que a gente não vai falar de todos os argumentos céticos, mas um certo argumento cético ele pode ser bloqueado. Imagina o seguinte: se o indivíduo tem evidência que favorece, por exemplo, a crença de que ele está vestindo uma camisa vermelha sobre uma hipótese cética, então esse indivíduo não sabe que está vestindo uma camisa vermelha. Isso parece perfeitamente adequado, né? Então, se a minha evidência não favorece a minha crença de que eu estou vestindo uma camisa vermelha sobre uma hipótese cética qualquer, estou sonhando, gênio maligno, assim por diante, então claro que eu não posso saber, né, que a minha camisa é vermelha. Bom, esse sujeito não tem evidência que favorece a crença sobre a hipótese cética. Porque, como a gente viu, pelo máximo fator comum, é isso que parece, qualquer que seja o meu caso, a evidência que eu tenho disponível, ela parece ser igual àquela que eu teria se eu estivesse, né, num cenário cético. Então, né, o indivíduo não sabe que está vestindo uma camisa vermelha. O problema é que a premissa 2 ela é recusada pelo disjuntivismo, ela é falsa. Não é verdade que essa não tem evidência que favorece a crença sobre a hipótese cética. No cenário em que ele está percebendo normalmente, está em contato direto, por exemplo, com a sua camisa vermelha, a evidência que ele tem disponível é melhor do que aquela que ele teria se ele estivesse sendo enganado por um gênio maligno, se estivesse sonhando ou qualquer coisa semelhante. A evidência não é a mesma. O disjuntivismo é justamente isso. Os dois estados experienciais, eles têm naturezas distintas e, portanto, vão ter consequências epistemológicas distintas. A pergunta, claro, que o cético pode pressionar, mas será que a gente tem essa abertura para o mundo mesmo? Porque o disjuntivismo está dizendo, os dois estados são de naturezas distintas, mas será que são mesmo? Será que no episódio de percepção eu estou em contato direto com as coisas? Aí o McDowell vai dizer, olha, naturalmente, se esta for nossa dificuldade,
precisaremos responder às questões céticas tradicionais antes de podermos falar de uma abertura para o mundo. Mas ao falar sobre essa abertura, estou rejeitando a dificuldade tradicional e não tentando dar uma resposta a ela. É como se o McDowell estivesse dizendo, olha, refutar o ceticismo eu não vou refutar. No entanto, eu estou pelo menos tentando mostrar para vocês, diria o McDowell, mais ou menos ele está dizendo isso mesmo, e os cenários céticos e a urgência do ceticismo, né? O ceticismo às vezes é muito colocado como algo muito urgente, claro, mesmo do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista prático, enfim, é claro que o ceticismo nunca é urgente, mas mesmo do ponto de vista teórico, ele é colocado às vezes como, né, uma inquietação muito urgente, e o McDowell está dizendo o seguinte, mesmo só nesse cenário teórico, ele aparece como urgente, porque a gente tem como pano de fundo uma imagem da percepção, segundo a qual os nossos estados perceptivos seriam idênticos, não só indistinguíveis, mas eles seriam exatamente os mesmos que nós teríamos se nós estivéssemos sendo enganados. E se eu troco essa imagem por uma outra, como a imagem do disjuntivista, então muitas das inquietações céticas, elas perdem a sua urgência. Isso é uma resposta para o ceticismo, não é uma resposta para o ceticismo, mas mostra que o ceticismo também parece estar pressupondo certas imagens de como que a percepção funciona. Ele não é livre de pressuposições. E uma vez que o ceticismo também não é livre de pressuposições, então a sua urgência, ela fica certamente problematizada. Então acho que esse é um movimento interessante, certamente, que o McDowell faz. Agora, é claro que o cético olha para o disjuntivista e vai dizer, acho que eu posso aceitar o que você está dizendo e ainda assim levantar um problema. Ele vai dizer, bom, ok, então vamos aceitar que o estado experiencial pode ser entendido disjuntivamente, né? Ou você percebe ou você alucina, e quando você percebe você está em contato direto, quando você alucina você não está em contato direto, e a evidência disponível é diferente entre os dois casos. Então, concedo, no caso da visão, a evidência disponível é muito melhor do que no caso da alucinação, te concedi esse ponto, vai dizer o cético. Mas, no entanto, a indistinguibilidade você concedeu que ela ainda está presente. Não é o Austin aqui. Aqui a gente está lidando com um disjuntivista que está aceitando essa indistinguibilidade. Mas se são indistinguíveis, então você tem que reconhecer que o indivíduo não sabe, por exemplo, se ele está tendo agora um caso de percepção ou de alucinação. Porque ele deveria ser capaz de distinguir uma coisa da outra. Que elas sejam diferentes, ok, mas ele sabe se ele está tendo agora um caso de percepção ou de alucinação. Se são indistinguíveis, como que ele poderia saber isso? E se esse indivíduo não sabe, por exemplo, se ele está tendo uma percepção agora, então se a gente volta lá para o caso da camisa vermelha, parece que ele não pode saber se ele está vestindo uma camisa vermelha, porque ele pode estar simplesmente alucinando e está lá com uma camisa azul, ou enfim, está até sem camisa, sabe-se lá como que o gênio maligno está deixando ele. Mas de qualquer modo, parece que se ele não sabe qual estado ele está tendo de percepção ou de alucinação, então ele não pode saber qual que é a cor da sua camisa. Então, a gente chega na mesma conclusão do cético. O sujeito não sabe que está vestindo uma camisa vermelha. Então, parece que o cético poderia conceder que os nossos estados experienciais têm naturezas distintas entre percepção e alucinação. A evidência disponível é distinta, mas o sujeito não pode fazer uso dessa evidência distinta, porque ele não sabe em que estado ele se encontra. Se ele soubesse em que estado ele se encontra, ele poderia fazer uso, sim, dessa evidência que é distinta. Porque quando ele vê, enfim, que a camisa é vermelha, se ele vê de fato, então a camisa tem que ser vermelha, porque ele não pode ver algo que não é o caso, né? O ver é factivo, né? Posso até pensar que estou vendo quando não estou vendo, mas se estou vendo de fato algo como vermelho, então algo tem que ser vermelho. Ele poderia fazer uso disso, se ele soubesse que de fato está percebendo e não alucinando. Tem como o disjuntivista responder a esse problema? Na verdade tem, mas eu vou deixar para quinta-feira e até lá, eventualmente, vocês podem pensar numa ou outra saída. Então, desejo a todos e todas bons estudos e a gente se encontra em breve.